trabalho aqui na Citem, eu estou aqui com a Amanda também, juntas aqui nós trabalhamos também com tecnologia aqui, né, no DTEC. Hoje a gente está aqui para a gente bater um papo mesmo com vocês sobre a distribuição dos chips, né, os chips para servidores. Muitos de vocês já, né, nós temos aqui hoje dois públicos diferentes, né? Nós temos aí as equipes das diretorias de ensino e nós temos as equipes das escolas nos acompanhando. E a gente sabe que muitos de vocês já iniciaram essa distribuição, muitos, inclusive, já terminaram, né? As diretorias encaminharam para as escolas, vocês das escolas já distribuíram para os servidores, mas ainda possuem algumas dúvidas, né? A gente tem recebido aí muitos e-mails na conta, né, que a gente divulgou aí para as diretorias de ensino. Então, o objetivo dessa live hoje é a gente tirar um pouco das dúvidas de vocês, bater um papo sobre isso, né? Enfim, contar para vocês como está sendo esse processo também do lado de cá, para que vocês entendam, porque algumas diretorias às vezes comentam, né? Eu já mandei e-mail para vocês e ainda não tive um retorno, né? Me ajuda. Então, a gente queria contar um pouquinho para vocês como está sendo essa organização do lado de cá e esclarecer aí as principais questões para que vocês consigam concluir aí esse trabalho de distribuição dos chips, né? Já em primeira mão aí eu já queria pedir para o pessoal da produção colocar o link. Eu não sei se a gente consegue colocar na tela, mas eu vou soletrar para vocês um link que foi disponibilizado para vocês enviarem dúvidas agora. E acho que a gente não, o pessoal da produção está dizendo aqui que não consegue colocar, mas não tem problema. Eu vou ditar para vocês qual que é esse link. E aí vocês podem encaminhar as dúvidas também para esse link agora, durante a transmissão, e a gente vai tirando essas dúvidas. De qualquer forma, enquanto isso, a gente vai também, a gente preparou aqui um PPT com as principais questões, e aí a gente vai trazendo essas questões aí para vocês, tá? Eu vou passar a palavra aqui para a Amanda também, fazer uma introdução aqui com vocês, enquanto eu pego aqui esse link para divulgar para vocês, tá? Oi, gente. Bom dia, tudo bem? Eu sou a Amanda, eu trabalho aqui no DTEC, na Citem, com tecnologia. Estou envolvida aí no processo de distribuição dos chips e estou buscando responder as dúvidas de todo mundo que vem me procurado. O que a gente fez agora, nesse momento, foi juntar as principais dúvidas no slide, no PowerPoint, para a gente já ir sanando dúvidas que apareceram, que são de muita gente, e já disseminar esse conhecimento para todo mundo, e também para estar aqui aberto para ouvir as dúvidas de vocês. A gente sabe que é um processo complicado, a gente queria até se abrir aqui com vocês, porque é um processo complicado para vocês e é para a gente também. Aí, como a Camila falou, eu queria dar uma introduzida só em dizer como que a gente está fazendo isso e até já justificar um pouco da demora de respostas de e-mails, das solicitações de vocês, só para vocês entenderem como que está acontecendo o processo. A gente tem uma equipe aqui pequena, somos mais ou menos 5 pessoas trabalhando com os chips diretamente, 2 pessoas responsáveis por responder esses e-mails, os e-mails que chegam das diretorias, né? E ao mesmo tempo em que a gente está fazendo isso, a gente também está organizando a distribuição dos alunos. Então a gente fica um lado cá, um lado lá. Então, enquanto a gente responde as dúvidas dos professores, porque a gente quer que os professores logo tenham os chips em mãos e funcionando e tudo cadastrado direitinho, a gente está organizando todo o processo de distribuição de chips de alunos que já chegaram em algumas diretorias e logo chegarão em outras, e por isso que tem demorado. O que a gente está escolhendo por aqui? A gente está buscando responder o que a gente consegue e, ao mesmo tempo, priorizando distribuir os chips dos alunos para que vocês logo tenham eles em mãos e possam começar a distribuição, para não ficar apertado o prazo. E aí, depois, a gente vai se voltar completamente para as dúvidas e para as questões
e responder e responder tudo que vocês solicitaram. A gente sabe que tem diretoria com chips em mãos aí que não estão cadastrados, que precisam recadastrar, que teve um problema de distribuição. A gente está ciente, e quando a gente não responde, muitas vezes a gente está analisando por que um chip que não está cadastrado numa diretoria está em outra, será com quem que está esse chip? Então, a gente faz uma busca olhando para o todo. Por isso que muitas vezes não basta a gente olhar um e-mail que chegou e responder, a gente tem que olhar para o todo e pegar um conjunto de solicitações para responder ao mesmo tempo. Então, só para explicar para vocês um pouquinho do nosso processo e do porquê que a gente também está correndo para já fazer os chips dos estudantes que já estão chegando para vocês. Nesse momento, a Camila, que abriu a apresentação, a gente vai sanar um pouco das dúvidas dos chips dos profissionais de educação e professores e docentes. E aí, em seguida, no fim, a gente fala um pouquinho sobre a distribuição dos chips para os estudantes. Já queria adiantar que vocês aguardem, a gente vai mandar uma orientação sobre como distribuí-los. O processo é muito parecido com os chips dos professores, no sentido que as diretorias vão ter que pegar esses chips, cadastrar na sede, no mesmo sistema, para qual escola elas estão mandando cada chip, e as escolas vão distribuir para os alunos e cadastrar, assim como elas fizeram com os professores. A diferença, a princípio, é que esses chips dos estudantes são para um público-alvo do programa do ensino híbrido. Nesse sentido, são um público específico e a gente está priorizando estudantes em situação de vulnerabilidade, em situação de pobreza ou extrema pobreza. Então, a gente não tem ainda quais são os estudantes que aderiram ao programa, à iniciativa, e quais, dentro dessa lista de prioridade, vão receber os chips, porque depende muito da quantidade de pessoas que manifestarem interesse. Então, a gente está mandando chips para a diretoria a partir de uma previsão que a gente fez de pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza, de estudantes da rede nas regiões do estado de São Paulo. A gente está enviando chips para as diretorias e a gente espera que as diretorias também enviem para as escolas a partir dessa previsão. E a gente vai mandar uma tabela, assim como a gente fez com os professores, com a previsão que a gente calculou para cada escola. Uma coisa que a gente tentou fazer foi arredondar, como é uma previsão, a gente já arredondou os números, então a gente está distribuindo em centenas para vocês, e quando as diretorias tiverem que distribuir para as escolas, elas não vão ter que mais abrir saquinhos de 10 chips, a princípio, nesse primeiro momento. Então, a gente está tentando facilitar a distribuição e a gente fez todo um processo aqui também para ter menos erro, então a gente acredita que vai ser bem melhor a distribuição do processo de alunos. E aí, como vai ser? A gente está baseando essa distribuição numa previsão que a gente fez, vai ter necessidade de remanejamento quando a gente tiver a lista de pessoas que de fato participarão do programa e receberão os chips. E como fazer esse remanejamento, a gente vai também orientar, mas é só uma questão de prazo. Então, já começar a distribuir com base numa previsão e então seguir e fazer o remanejamento quando for o caso. Eu acho que a gente já pode abrir para as dúvidas do PowerPoint. Sim, pessoal. Bom, só retificando uma informação que eu passei aqui, ao invés da gente criar um link específico para vocês enviarem as dúvidas, eu vou pedir para vocês mandarem direto no chat. Eu não sei se o pessoal da produção consegue. Pessoal da produção, só me confirma. A gente está transmitindo para o canal dos NITs, PCNPs, Trio Gestor e Tecnologia, correto? O pessoal está confirmando aqui para mim, correto. Então, vamos fazer o seguinte, como a gente não consegue responder os 4 canais ao mesmo tempo, eu sugiro vocês abrirem o canal dos NITs agora, e aí as escolas podem ir mandando aí para os NITs as dúvidas, né? Ou para os PCNP de tecnologia, e aí os NITs transmitem para a gente no chat do canal dos NITs, tá? De qualquer forma, nós preparamos um documento com diversas dúvidas agora e a gente vai começar a transmitir isso para vocês neste momento, tá? Então, assim, não se preocupe se alguma dúvida passar, porque, como eu disse, a gente ainda está respondendo o e-mail aí para as diretorias de ensino e hoje é mais para vocês se inteirarem aí das principais questões, tá? Bom, então eu vou pedir para o pessoal da produção colocar o link aí colocar o PPT na tela com as questões.
Então, já está transmitindo aqui para você o link para vocês o link com as questões. E eu vou pedir para vocês o que não tiver contemplado nessa apresentação para vocês irem mandando no chat aí do canal dos NITs. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. As primeiras dúvidas, né? Quem pode receber o chip? Existe prazo para realizar a adesão ao chip? E a terceira pergunta aí, o servidor já aceitou o termo de adesão ao chip, mas desistiu. Como que altera isso, né? E se já recebeu o chip e não quer mais? Amanda, você pode explicar aqui para a gente como que está funcionando? Então, a primeira questão, quem pode receber o chip? São todos os profissionais de educação das escolas, com exceção de auxiliar de serviços gerais, mas todos podem receber, todos aqueles em que aparece a possibilidade de aderir na sede podem receber. E uma vez, se quiserem, podem aderir, e uma vez se aderirem, podem receber os chips, tá? Precisa aderir para receber. Se a pessoa, aí já passando para a segunda dúvida, existe prazo para realizar a adesão? Nesse momento, a gente não estipulou nenhum prazo. Os chips estão nas escolas. Eu acho que se o trio gestor da escola quiser definir um prazo ali para a organização interna, pode definir, até para se organizar, mas a gente não está estabelecendo nenhum prazo, por enquanto, tá? A terceira dúvida é se a pessoa aderiu e não quer mais o chip, o que ela pode fazer? Se a pessoa aderiu, ela não consegue desaderir, né? Ou manifestar que ela não quer mais pelo próprio perfil na sede, porque isso traria uma confusão no sistema. A pessoa poderia já ter recebido, a pessoa está lá e está para receber, e depois diz que não quer mais. Então, se ela já aderiu, ela não consegue fazer isso sozinha. O que ela tem que fazer? Ela tem que ir lá falar com o trio gestor, e dizer que ela não quer mais o chip. Fazendo isso, o trio gestor, como a gente mandou no tutorial, ele consegue solicitar a remoção daquela pessoa do público-alvo, o supervisor da diretoria de ensino vai aceitar, ele justifica e pronto. Se a pessoa já recebeu o chip, o processo é parecido. A única diferença é que ela tem que devolver o chip que ela recebeu para o trio gestor vai desvincular esse chip do CPF dela e vai tirar a pessoa do público-alvo, também justificando ao supervisor de ensino. Ao supervisor da AD. Se por acaso a pessoa quiser retornar ao público-alvo em algum momento, aí o trio gestor também tem que avisar, vai ir lá fazer o procedimento na sede e retornar ao público-alvo para então poder vincular um outro chip. A gente pode passar para o próximo slide para ver mais dúvidas. Você consegue abrir? Eu vou abrir aqui, pessoal. A gente está usando um computador aqui para a gente poder... A gente está transmitindo aqui pelo celular, só que acho que deu um probleminha aqui na internet, então vamos para o segundo slide aqui. Então, o chip foi inserido no celular e não funcionou, né? O que fazer? E a segunda pergunta aqui, alguns chips não possuem número. Mesmo assim, podem ser entregues para os professores, né, ou servidores, no caso? Então, se o chip foi inserido no celular e não funcionou, podem ter alguns motivos. Tem alguns chips, como a gente já explicou para algumas pessoas, alguns chips a gente teve que fazer um remanejamento de DDDs. Ou seja, a gente tinha uma quantidade, vamos supor, de DDDs 15 que a gente poderia mandar para todas as diretorias que pegam o sinal do DDD 15, mas faltou um pouco, ou a gente precisou passar o do 15 um pouco para o 14, porque faltou no 14, então a gente teve que fazer o remanejamento de DDDs, no caso dos chips dos servidores. Por conta desse remanejamento, a gente teve que enviar para as diretorias e falar, olha, esse chip aqui que eu estou enviando, que você está me dizendo que é DDD 14, agora eu quero que ele seja 15. Por isso, tem gente que ali na sede está dizendo qual que é o DDD que é o certo, que deve estar naquela diretoria.
E a gente está dizendo para as operadoras trocarem para aquele DDD. Então, se por acaso você pegou um DDD que na sede diz que é 14, mas quando você põe no celular é 15, por exemplo, é por isso. Então, a operadora, a gente está em contato com elas e as operadoras estão trocando os DDDs. O prazo para isso varia um pouco de operadora para operadora. A Algar vai fazer isso até o fim do mês, e a TIM também. A Vivo e a Claro vão demorar um pouquinho mais, tá bom? Mas são menos chips da Vivo e da Claro. Se o chip teve esse problema da troca do DDD, ele vai funcionar o sinal de internet, porque isso independe do DDD. Então, vocês já podem ir usando o plano de dados, enquanto o plano de voz não está funcionando. Se por acaso você colocou o chip e não funciona nem o plano de dados, nem o plano de voz, é um problema do chip, possivelmente. Então, as operadoras elas vão ter que reativar esse número, e isso a gente quer que vocês encaminhem para a gente, que a gente vai estabelecer um fluxo de ir passando esses números para as operadoras e elas vão reativar, tá bom? Se por acaso, eventualmente, tiver necessidade de trocar o chip, a gente avisa, mas a princípio, o processo é esse, a gente avisa e eles, no sistema da operadora, eles se organizam para que o chip volte a funcionar. Se quiser passar para a próxima dúvida. Eu acho que é importante também sinalizar aqui para o pessoal, né? A gente falou isso no começo aqui da nossa conversa, mas é importante ficar claro que algumas situações estão surgindo com a distribuição, com o uso desses chips, né? E aí o que a gente tem feito é contactar essas operadoras e procurar entender caso a caso qual o melhor procedimento a ser feito para solucionar a situação. Então, em alguns dos casos, a gente precisa, como a Amanda falou, falar com a operadora, ver qual que é o prazo que eles conseguem atender, alterar a numeração, enfim, né, fazer essa modificação aí junto à operadora. Em outros casos, a gente precisa analisar, então, vou dar um exemplo, né? Alguma caixa chegou trocada para uma DE, então uma diretoria informou que não recebeu aquela caixa e a outra diretoria disse que recebeu uma caixa a mais, por exemplo. Estou dando um exemplo hipotético aqui, né? Então a gente precisa fazer essa comparação entre as DEs para conseguir entender onde que foi o problema para solucionar. Então, às vezes, para resolver o problema de uma diretoria, depende exclusivamente de resolver o problema da outra. Então, por isso que está tendo um pouco essa demora, né? É importante a gente deixar bem claro aqui para vocês como que está sendo essa organização aqui para a gente poder retornar para vocês, tá? Então, vamos para o nosso próximo bloco aqui de dúvidas. O chip foi inserido no celular e chegaram mensagens para outra pessoa. O que fazer? O servidor já aceitou o termo de adesão ao chip, mas desistiu. Como alterar? E se já recebeu o chip e não quer mais, né? Então, essa da primeira mensagem, né, foi até... Algumas pessoas se assustaram, né? Nossa, colocou o chip, acho que esse chip pertence a uma outra pessoa, né? E passaram para mim, e agora o que eu faço? Enfim, hoje a gente até teve uma reunião aqui com uma operadora, então acho que a Amanda pode contar melhor aqui para vocês como que está sendo o procedimento aí para essas situações. Então, essa situação a gente não conhecia, eu pessoalmente não conhecia também, de você colocar um chip no celular e vir mensagem de outra pessoa. Quando nos avisaram de que estava acontecendo, muita gente já contou que isso às vezes é comum no interior do estado. Eu não sabia, então assim que chegou essa informação, a gente foi falar com as operadoras para entender o que estava acontecendo. O que explicaram para a gente, que a gente descobriu, é que tem muitos casos em que de reaproveitamento de número. Então não quer dizer que o chip é de uma pessoa e que ainda está em atividade como de outra pessoa, mas que a operadora reaproveita o número. Aí nesse caso, a gente já conseguiu falar com a TIM já deu uma orientação para a gente de que quando acontecer isso, e se começar a vir mensagem de outra pessoa, se tiver informações de outra pessoa ali, é porque esse número era de outra pessoa, deixou de ser, eles têm um prazo de 60 dias aproximadamente de trocar o número de uma pessoa para outra, mas é possível que esteja recebendo coisas. No caso da TIM, eles já nos avisaram que pode mandar esse número, que eles vão trocar o número. Pode mandar para a gente qual que é o código do chip, e a gente vai solicitar uma troca de número para a pessoa parar de receber.
No caso das outras operadoras, a gente ainda não conseguiu verificar, porque chegou recente essa questão que a gente também não conhecia. Mas a gente vai orientando. Uma coisa que dá para fazer em todos os casos é apagar o que chegou e avisar que não é mais da pessoa aquele número, que agora está com outra pessoa, para parar de mandar mensagem. Para a TIM já dá para a gente trocar o número quando vocês mandarem. Não garanto o prazo, porque uma vez mandando a gente tem que juntar uma quantidade de números para enviar para a TIM, e aí tem o prazo da TIM de trocar, tá? Mas isso é possível. E um outro ponto importante, para vocês não ficarem preocupados, pelo que a gente entendeu por aqui, isso não vai acontecer nos chips dos alunos, tá? Então é uma questão mais dos profissionais, que são adultos, então eu acredito que é menos problema. No caso dos alunos não vai acontecer, porque os chips são de planos de dados móveis somente, então ele não está vinculado ao número de alguém que antes recebia ligação ou recebia outras coisas, tá bom? A outra pergunta eu já respondi na anterior, foi repetida sem querer. Eu queria só explicar, mesmo a gente tendo aqui, em relação à segunda pergunta, mesmo estando repetida, acho que é interessante a gente colocar uma diferença aí, né, Amanda? Porque existe o servidor que já aceitou o termo de adesão ao chip, mas desistiu, e existe o inverso, né? Que é no caso do servidor que recusou o termo e agora quer voltar atrás, né? Então, eu acho que a gente podia explicar essa diferença, né? Porque são procedimentos um pouquinho diferentes, correto? Para o servidor que já aceitou, do servidor que recusou. Tem razão, Cá. O servidor que recusou e que ele decide querer, ele ainda pode trocar. Então, se ele disse que ele não quer receber o chip, que ele não aceita o termo, que ele não aderiu, na sede ele pode depois dizer entrar na aba referente à adesão e decidir aderir. Isso é possível, porque aí ele vai aparecer na lista de público-alvo e vai poder receber um chip sem problema. O que a gente bloqueia do ao contrário é para não ter confusão na hora da entrega, tá bom? Só para deixar isso claro. Legal. Agora vamos então aqui para a próxima rodada de perguntas. Chegaram chips de DDD que não existem na diretoria de ensino. Qual que é o procedimento, né? Faltaram chips em uma escola e sobraram em outra. Podemos remanejar? E sobraram ou faltaram chips na diretoria de ensino. O que fazer nesse caso? Se por acaso na diretoria chegaram chips que não é DDD, que não é do DDD da diretoria ou de nenhuma escola que está dentro daquela diretoria, é um pouco do que eu já expliquei. Foi por conta, pode ter sido por conta desse processo de troca. Então, tem um passo a passo aí que é importante. Verificar se essa informação de que o chip chegou com DDD errado está marcado errado na sede ou você colocou o chip em algum celular e você está vendo que está errado. Por quê? Se está marcado errado na sede, aí sim é importante vocês avisarem a gente, porque é para esse número que é esse DDD que a gente, o chip já está vinculado, ou ele será vinculado se precisou de troca. Então, só se está errado na sede, que é uma questão que precisa ser avisada. Se por acaso você verificou que está errado no chip, colocou no celular ou verificou dessa maneira, aí, se tiver certo na sede, não tem problema nenhum, tá bom? A segunda pergunta, você pode voltar lá, tá, por favor? Faltaram chips numa escola e sobraram em outra, podemos remanejar? Sim, por favor, inclusive. A nossa ideia aqui é que as DEs possam ter autonomia para remanejar, sim, para fazer gestão dentro da própria diretoria, assim como a escola vai gerir quem está com cada chip dentro da escola. Então, a gente, inclusive, conta com o apoio das diretorias para fazer isso, para entender em qual escola está faltando, em qual escola está sobrando, e fazer o remanejamento do jeito que achar mais adequado. Então, assim, já aconteceram alguns casos de NITs me relatarem que em tal escola não pega muito bem tal operadora e na outra pega das duas. Posso trocar? Pode, deve, inclusive. A gente fez a distribuição, é uma rede muito grande, né? Então a gente faz com base no número que a gente tem aqui disponível, com a quantidade que a gente tem disponível por operadora, com os DDDs que a gente tem e com o que a gente consegue ter de informação centralizada.
com certeza tem coisa que passa por nós, porque a rede é enorme. Então, a gente conta com o apoio de vocês para fazer esse remanejamento dentro da diretoria. E aí, uma coisa importante, que perguntaram também. Se a escola já sobrou o chip na escola e ela não quer mais, mesmo que não precise do remanejamento, se a diretoria quiser armazenar, já pode, tá? Então, se a escola já distribuiu para todo mundo, não quer, já definiu um prazo e tudo mais, a diretoria, por favor, armazene, independente se vai remanejar para outra ou não, aí fica a critério, tá? Sobraram ou faltaram chips na diretoria, o que fazer? Se sobraram chips, é isso que eu acabei de falar. Por favor, armazenem. Possivelmente vai ter algum problema em alguma escola, vocês vão ter que passar, ou alguém vai querer, vai ter chip extraviado, então vocês armazenando, vocês conseguem fazer uma gestão disso. Se faltaram chips na diretoria, reiterando o que a gente fez com aquela distribuição com base nos servidores ativos de cada diretoria, né? Se por acaso faltaram, por algum motivo, a gente pede que vocês aguardem, por favor, porque os chips, a gente tem uma quantidade limitada, então a gente distribuiu, a gente tem uma pequena sobrinha aqui, então se por acaso, ao fim da distribuição, a gente conseguir remanejar alguma coisa, a gente vai fazer, mas isso depende muito de como for acontecendo a distribuição e como ela terminar, do que faltar em cada lugar, o que sobrar, aí a gente consegue fazer um remanejamento. Assim como vocês vão fazer aí dentro das escolas de vocês só podem remanejar uma vez que vocês já sabem o que está colocado, o que falta, o que sobra. A gente faz igual aqui com vocês. Então, se sobrou, armazenem. Se faltou, aguardem que se a gente conseguir, a gente vai remanejar. Tá bom? Bom, agora falando um pouquinho aí no último slide sobre estudantes, né? Os chips de estudantes subsidiarão a participação no programa Ensino Híbrido, com prioridade para pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza. A SEDUC está distribuindo chips às DEs a partir da quantidade estimada de alunos do público-alvo. O público final será fechado ao fim das adesões, né? Então, algumas DEs já estão recebendo as caixas com os chips dos alunos, né? Como a gente já falou aqui no começo. É importante vocês, por enquanto, né? Deixa aí guardadinho esses chips. Não sei se hoje ou amanhã a gente vai já enviar para vocês as instruções, tá? De como que vocês vão distribuir, mas já adiantando um pouquinho, diferente dos professores, né? O público dos alunos ainda não está fechado 100%, né? E como o programa do ensino híbrido começa aí nos próximos dias, tanto a gente quanto vocês precisavam de tempo hábil para fazer essa distribuição. Então, como que está sendo o modelo adotado para os alunos? Foi feito a gente fez mais ou menos uma predição aqui e fizemos uma distribuição, estamos já fazendo essa distribuição para as DEs. As DEs também serão orientadas a fazer nesse modelo mais ou menos aí de predição, né? Para que chegue o chip nas escolas e aí, na hora que a SEDUC já passar para vocês qual que é exatamente o público-alvo desses chips, vocês já tenham esses chips com vocês para fazer essa distribuição, tá? E aí, é lógico, se precisar fazer remanejamento, né, nós vamos auxiliá-los nesse remanejamento, né, de repente uma diretoria enviar para outra, uma escola enviar para outra, assim como a gente está fazendo e está prevendo fazer também com os chips dos servidores. Você quer completar alguma informação, Amanda, em relação a isso? Acho que... Tá, bom, então eu vou abrir aqui agora, a gente tá com o chat do canal dos NITs aqui aberto, e entraram aqui algumas questões, né? Então, acho que até questões que a gente já falou, mas eu acho que a gente pode reforçar, né? Então, o Leonardo Menezes fala aqui, o que fazer com chips que vieram com DDD errado?
Esses casos a gente tem recebido por e-mail, né, das diretorias de ensino aí, e aí, né, Amanda, a gente está analisando caso a caso, mas a Amanda também explicou aqui a questão de quando faltou os chips para algumas operadoras, a gente fez esse remanejamento já pensando na alteração, né, Amanda? Se quiser explicar novamente para o pessoal. Então, uma coisa é o DDD ter vindo, aí vale observar qual que é o caso. Se o DDD veio errado, se o chip não está condizente, o DDD chip não está condizente com o DDD que deveria estar, a primeira coisa que tem que ser feita é verificar na sede qual que é o DDD que está escrito lá. Se o DDD que tiver escrito lá tiver certo, fique tranquilo, vai trocar, as operadoras estão trocando, tá? É por conta daquele processo de remanejamento que eu expliquei para vocês. Se na sede tiver errado, aí a gente pede que vocês mandem para a gente por e-mail. E aí, lembrando que o e-mail a gente só consegue responder se vier da diretoria. Se começa a chegar e-mail das escolas para a gente, não tem como, a gente está em 2 pessoas respondendo, tá bom, gente? Então, a gente pede que, caso tenha problemas nas escolas, esses problemas passem pela diretoria, a diretoria compile e aí mande para a gente, senão a gente não vai conseguir atender todo mundo. Tem uma outra dúvida aqui, da Juliana Nogueira. Um docente não pôde receber o chip, pois na sede, onde aparece para incluir o chip, não aparece o sinal de mais. E na situação onde deveria aparecer aprovado, aparece remoção, mas a mesma tem a sede nesta unidade escolar. Bom, nesse caso, a pessoa precisa aceitar o termo antes, acho que é a primeira condição, né, Amanda? Se quiser. Isso, Cá. A pessoa, para receber o chip, ela tem que... A primeira coisa é aceitar o termo. Aí que ela vai aparecer na lista de público-alvo. Se nessa pessoa, nesse caso, ela aparece na lista de público-alvo, mas está aparecendo remoção do lado, foi porque, por algum motivo, alguém do trio gestor ou trio gestor solicitou que essa pessoa fosse removida do público-alvo. E ali está escrito remoção porque está pendente a aceitação do supervisor da diretoria de ensino. Então, tem que manifestar isso com a diretoria de ensino para cancelar essa remoção, tá bom? Se a pessoa ainda quer receber o chip. No caso de furto do celular com o chip inserido, como proceder, né? É uma pergunta aí da Bianca. Essa pergunta é importante, eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer agora e provavelmente vai acontecendo daqui para frente. Se o chip foi roubado, foi extraviado por algum motivo, a pessoa que perdeu o chip tem que avisar o trio gestor, tem que avisar o diretor, e ele vai manifestar na sede, referente ao código daquele chip, que aquele chip foi extraviado e vai justificar para o supervisor. A gente aqui dentro consegue ver ter uma relação de chips extraviados e esses chips a gente vai cancelar a linha, tá? E aí é esse o procedimento. Se essa pessoa que teve o chip extraviado pode receber um chip novo em seguida, depende muito de como está a distribuição e da quantidade de chips em cada localidade. A gente recomenda, a princípio, que seja distribuído para todo mundo pela primeira vez, tá bom? E aí, num segundo momento, olhar para os chips extraviados. Aí tem uma pergunta do Daniel. Se tiver mais interessados do que chips, quem tem prioridade? Eu acho que, primeiramente, pessoal, a gente precisa lembrar, né, para quem são esses chips, né? Para qualquer servidor que vá realmente trabalhar com busca ativa, né? É lógico que esse chip ele vai ser usado também para o lançamento no diário de classe, para usar os aplicativos da Seduc, mas o nosso programa principal aí atingir, né, os alunos. Então, a gente fazer a busca ativa. Então, todo servidor que vai atuar com busca ativa pode receber o chip. Se na sua escola, por exemplo, ou na sua DE, todos que vão atuar com busca ativa, o chip não foi suficiente,
Aí eu acho que vocês precisam, né? A escola sinaliza a DE, e aí a DE, se não tiver como remanejar entre escolas, se já tiver terminado o saldo aí de chips, aí passar para a gente aqui na SEDUC para a gente poder se organizar e ver como que vai ser realizada essa distribuição, se a gente consegue aí completar para que vocês possam entregar para todos os servidores, né? Aí tem uma pergunta da Elda aqui. Quando o professor tem a sede em uma escola, mas está aparecendo em outra no sistema, ou em casos de designação em que o professor está aparecendo na sede de frequência e não na sede de exercício, onde ele deve retirar o chip? Essa questão, né, Amanda, na verdade, no começo da distribuição, a gente não estabeleceu exatamente essa regra de que o professor tiraria na UA dele de exercício ou de classificação, né? Porque nós temos professores com 2 DIs, por exemplo. Aí fizemos uma melhoria no sistema para que vocês pudessem visualizar a qual CPF está atrelado esse chip. Então, assim, cada servidor ele deve receber, independente do número de vínculos ou cargos, né? Ele deve receber apenas um chip. E a gente sabe também que vai ter movimentação, né? Os professores, eles às vezes não dá aula mais em uma escola e dá aula em outra. Isso foi uma questão também que os NITs já levantaram e que em breve a gente vai mandar aí para vocês quais são as orientações de como fazer nesses casos. Então, assim, qual que é o meu ponto, né? O importante é que o servidor tenha o chip, não importa onde é a classificação dele. O que é importante? É importante que, nesse primeiro momento, esteja registrado no sistema para o CPF na escola em que ele está atuando, né? Porque o chip ele vai estar no sistema, a gente vai conseguir saber em qual diretoria que está, em qual escola, com qual servidor. E a gente entende que esses servidores se movimentam. E aí é essa a instrução que a gente vai passar para vocês aí nos próximos dias também, de como que realiza, se vai movimentar, se vai recolher esse chip, ou se vai ter uma opção no sistema para fazer essa alteração, né? Aí essa orientação a gente está fechando aqui para passar para vocês. A Amanda acho que pode complementar aqui. A gente já recebeu alguns casos também, só para complementar, de pessoas que dizem, eu já deixei de trabalhar naquela escola e recebi o chip e não estou aparecendo no público-alvo da escola em que agora eu trabalho, estou aparecendo na que antes eu trabalhava. Isso não é uma questão de sistema, é uma questão do cadastro funcional, tá? Alguns casos a gente pegou assim. Então, aí a desatualização do cadastro funcional, isso precisa ser resolvido com a área de recursos humanos, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui, ó. O Josué Eduardo pergunta o seguinte: quando o número do ID está duplicado na sede, vão corrigir quando? Então, esse é um dos erros que vem acontecendo na distribuição de chips dos professores, tem a ver com a forma como foi feito o cadastro. A gente aprendeu muito de como a gente fez o dos professores para fazer o dos alunos, então a gente espera que os alunos não aconteça isso, possivelmente não vai acontecer, se tudo der certo. Mas a gente está corrigindo, assim como a gente está corrigindo os que estão com aparece numa diretoria e não aparece noutra, está aparecendo errado, a gente está corrigindo da mesma forma, tá? A questão das duplicadas é que vocês não precisam avisar para a gente, tá? Porque a gente consegue ver no sistema o que está duplicado e a gente está trabalhando para corrigir. Então, só não precisem avisar, porque a gente consegue ver, mas a gente já percebeu isso e a gente está trabalhando na correção. Uma outra coisa que o pessoal colocou aqui também, achei bem interessante. É possível que os NITs, isso foi o Felipe, tá? É possível que os NITs tenham acesso a um relatório de todas as escolas? Atualmente está uma por uma. Acho que é legal a sugestão, a gente pode verificar aqui com a equipe uma forma
de ou liberar a consulta ou fazer um relatório à parte para que vocês possam puxar isso e ver talvez essa distribuição mais assim a nível macro, né? Se todas as escolas de vocês já receberam, quando receberam. Acho que é uma ideia legal, a gente pode pensar aqui num relatório sim, tá? Tem uma outra coisa aqui que o pessoal está pedindo, para repetir uma dúvida aqui. Deixa eu procurar aqui no chat que eu perdi, peraí. Isso, o pessoal pediu para repetir aqui a questão de quando eu coloco o chip no aparelho e não funciona. Então, o chip pode não funcionar por 2 motivos. Pode ser porque ele não funciona mesmo, e existem alguns chips que não funcionam, a operadora já que não funciona. As operadoras já disseram isso pra gente, tá? É uma entrega muito grande, então eles produziram em lotes e pode ter coisa que não funciona mesmo no meio. Ou pode ser porque o DDD tá errado, porque a gente fez aquele remanejamento que eu já expliquei, e aí o DDD vai ser corrigido. Como que você vê isso? Se está funcionando o plano de dados móveis, mesmo que a parte de voz não esteja funcionando, é porque o chip está funcionando. A questão é o DDD, e aí é verificar na sede se o DDD é igual ao que deve ser, e a gente vai trocar e pronto. Se o chip não funciona, não aparece dados móveis, você não consegue ativar, não funciona, é um problema do chip vinculado àquele código lá. O que a gente vai fazer? A gente recebeu agora essas informações. A gente acabou de sair de uma reunião com a TIM. A TIM já manifestou que esses a gente pode enviar para eles e eles vão ativando, tá? Com as outras operadoras, eu ainda não tenho essa informação com certeza de que eu posso passar para vocês. Isso eu vou verificar e a gente vai mandar por orientação. Nesse caso da TIM, mandar para a diretoria, se o chip não funcionar, a diretoria compila os códigos de chips que não estão funcionando e manda para a gente, que a gente, por operadora, e manda para a gente que a gente vai mandar para as operadoras. Tá bom? Bom, tem aqui uma outra questão que o pessoal perguntou, acho que a Amanda, inclusive, já falou isso, né? Não, chips para servidores das diretorias. Alguma previsão? Pessoal, chip para servidores das diretorias, aguarda, né? Aguarda um pouquinho aí que ainda a gente não tem essa orientação, a gente está fechando das escolas e dos alunos, e aí num segundo momento a gente fala dos chips para diretorias de ensino, tá? O pessoal da produção está falando aqui que a gente só tem mais 3 minutinhos. Então, aproveitando aqui, a professora Josinei mandou: a escola afirma que escolheu vivo e veio claro como proceder. Olha, nesse caso, é assim, como a Amanda falou, a gente fez a distribuição baseado num questionário que a escola respondeu, mas lá tinha mais de uma pergunta, né? Qual que era a preferência, qual operadora que não funciona na região, e aí, assim, nem sempre o que a escola escolheu é o que a gente enviou, a gente procurou respeitar a questão, né, aqui na minha região não pega claro, então a gente tentou evitar de enviar claro para aquela região, né? O que pode ser feito nesses casos? Pode ser feito um remanejamento entre escolas, é uma sugestão. Então, por exemplo, tem uma escola que não pega claro de jeito nenhum, eles receberam claro, vê se vocês não conseguem fazer alguma troca entre escolas neste caso, né? É uma sugestão. Ou em último caso, entre escolas, em último caso a gente vai tentar trocar entre DEs, né? Mas eu acho que, por enquanto, para agilizar, a prioridade seria que vocês tentassem realizar essa troca mesmo entre unidades, tá? Mas só ratificando aí, né, afirmando para vocês que o objetivo foi esse, é tentar não enviar uma operadora para uma escola ou para uma região que não funciona, né? Lógico que às vezes tem umas que funcionam melhor, outras menos, mas a ideia foi essa. A gente recebeu o chip das todas as operadoras e a gente tinha que fazer essa distribuição de forma a atender toda a rede, né? E com o total de chips que a gente tinha aqui. Então, foi
foi essa distribuição que a gente tentou priorizar. Bom, eu acho que agora só tem um minutinho aqui. Eu acho que a gente trouxe aí as principais dúvidas para vocês. Então, fica um combinado nosso aqui. As escolas que ainda tiverem problemas ou dúvidas, encaminha para a diretoria de ensino. E a diretoria de ensino, a gente abriu um canal aqui com as DEs, que as DEs já estão por dentro, né? Um e-mail que foi divulgado aí para as DEs. Então, as DEs podem entrar em contato aqui com a SEDUC através desse e-mail que vocês já sabem aí, os NITs já têm conhecimento, né? E a gente pede para que vocês mantenham esse fluxo, né? O pessoal da diretoria de ensino fazendo esse filtro e mandando para nós, para que a gente consiga atender vocês de forma ágil, tá? E, bom, é isso, o pessoal da produção que está pedindo para a gente encerrar, porque já tem uma outra live em seguida. Eu agradeço aí a participação de todos e a gente continua à disposição aí nos canais que vocês já têm, né, conhecimento aí. E não esquece, pessoal das diretorias, os chips que vocês receberem dos alunos, guarda aí que já a gente está mandando orientação para vocês de como realizar essa distribuição. Ok, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.